ganha um Deus definido. Tempo, tempo. Tempo, 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 tempo. Vamos pra isso. Fica guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo. Vamos nós para uma live hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dermatologia natural e sobre desodorantes naturais. Então, se você tiver alguma dúvida nesse assunto, você pode mandar a sua dúvida aqui na interrogaçãozinha para a gente responder. Então, eu vou salvar aqui o tema da live. Salvar o tema aqui para vocês. Boa noite, quem tá chegando. Olá, boa noite. Vou salvar aqui o tema da nossa live de hoje. Nós vamos conversar hoje sobre dermatologia natural com a doutora Letícia Rauta. Dermatologia natural e desodorantes naturais. Certinho. Olá, boa noite. Vou fixar aqui pra gente. Prontinho. Boa noite. Vamos então começar a nossa live, conversar um pouco sobre dermatologia natural, sobre desodorantes naturais. Quem tiver sua dúvida pode ir mandando. Eu vou chamar então a doutora Letícia. Vamos lá. Boa noite, Lari. Olá, Renata. Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tá um pouquinho frio, mas tá tudo bem. Nossa, aqui tá bem frio também. Mas a gente vai se adaptando, né? A Carioca e São Vamos sim. Paulo se adaptando ao Você tá em São frio. Paulo hoje? Tô em São Paulo. Agora tô direto, né? Por causa da pandemia, né? Não tô me deslocando muito. Mas... Bom, primeiramente queria te agradecer por receber nosso convite. Imagina. E é um prazer estar aqui com você, comentando, podendo conversar sobre esse tema que é tão interessante, né? As pessoas têm muitas dúvidas e, e também é muito difícil a gente encontrar um profissional, um dermatologista nessa área de naturais, então eu me sinto lisonjeada de poder estar tendo essa conversa. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Ah, que bom. Eu vou começar a live, então, Letícia, pedindo para você se apresentar, contar um pouco da sua história, né? Quem é você? Tá ótimo. Então, eu sou dermatologista, né, desde 2014. Tenho um título de especialista, sou sócia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sou natural do Rio de Janeiro, mas eu me fixei em São Paulo já tem quase 3 anos. Sou mestranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Tenho uma linha de pesquisa em alergia e dermatite atópica. E cada vez mais eu sou filha de dermatologista, né? Então, dermatologia está desde criança na minha vida, né? Posso dizer assim. E Tem uma ancestralidade aí. existe. E a minha família, ela sempre gostou de produtos naturais, né? O meu pai é um dermatologista muito. Ele não se intitula um dermatologista natural, mas ele sempre tratou
com poucos elementos, ele sempre conversou sobre dieta para poder o paciente conseguir um resultado melhor. Então, isso me influenciou muito. Então, de uns tempos para cá, eu acho que foi algo de dentro para fora também, além dessa minha ancestralidade, dessa minha algo que vem definitivamente de pai para filha. Eu também veio de dentro para fora porque eu busquei uma vida mais saudável, com alimentos mais naturais. E eu acho que é mais ou menos o que acontece com todo mundo, né? É. E eu resolvi investir e eu já sabia da eficácia de produtos naturais, até pela experiência do meu pai, entendeu? Então eu já sabia que funcionava. Então eu fui pesquisando, entrei um pouquinho no mundo da farmácia, né? Que são dos farmacêuticos, né? A gente tem que entender melhor as composições químicas para chegar na dermatologia natural e integrativa também, né? Que a saúde como um todo, né? Não é só na pele, é na cabeça, é a parte espiritual, a parte social, tudo está incluído na nossa saúde, né? Sim. Eu acho que muita gente começa um despertar para uma nova vida, para novos conceitos pela alimentação, né? Começa se alimentando melhor, buscando uma alimentação, tendo um pouco mais de consciência sobre o consumo, e aí muitas vezes isso vai para muitas outras linhas, como da cosmética, de cuidado como um todo, né? E é muito bonito ver isso, ver médicos que têm esse olhar, né? Que não só o físico, mas o mental, o emocional, e a gente sabe o quanto que isso interfere, né, no ser humano, quanto que o estado emocional pode influenciar, inclusive, numa resposta imunológica. Uhum. Então, eu acho isso fundamental. O nosso corpo, eu brinco que ele é pré-histórico, né? A gente foi nascer esse projeto aqui, ele foi feito na pré-história ainda. Então, a gente não sabe o que tudo que acontece. E a gente foi feito, o estresse, ele foi feito para você fugir de uma presa. Ele não foi feito para... a gente não foi habituado para cronicamente a gente ter níveis elevados de hormônio do estresse, cortisol, e isso reflete em liberação crônica de inflamações de pele, não só de pele, no intestino. Então, isso é super importante. Existem muitos estudos sérios. A gente abre o PubMed, que é o site dos médicos, né? O site dos cientistas, e tem muita publicação de elementos naturais com a eficácia não só na pele, como todo o organismo, né? Sim, e você falou também de intestino, e é uma coisa que tem sido falado, tem muito sido falado agora, né? Ter esse olhar da saúde intestinal e da microbiota, e isso repercutir sobre todo o corpo, inclusive na pele, né? Claro, porque assim, um adulto médio, ele tem, se eu não me engano, 70 quilos, 34 trilhões de bactérias. E a gente só tem 30 trilhões de células. Ou seja, a gente é feito de bactéria. Provavelmente sem elas a gente não existiria. Então, é claro que elas influenciam a gente. E vai ter tudo a ver com o que a gente vai conversar, né? Que são os desodorantes. Os desodorantes. O equilíbrio dessas bactérias e a saúde da pele, né? De todo esse sistema. É muito, muito bonito isso, né? Exatamente. As bactérias, na verdade, a gente tem várias bactérias que elas são benéficas para a gente, secretam substâncias que são necessárias para a manutenção e a estase das funções da nossa pele. Essa medicina do passado, que a gente tem que usar antibiótico, a gente tem que usar antisséptico, ela já caiu muito em desuso, porque ela retira as bactérias boas, altera o pH do pele, que o nosso pH é ácido, mantido também por bactérias e substâncias que a gente excreta. E quando a gente eleva o pH, a gente altera a nossa colonização e microbiota por bactérias ruins, aí que podem causar, por exemplo, o dor nas axilas, né? Podem causar acne, uma série de problemas, né? E os cosméticos naturais, eles vêm também nessa
nessa vertente, né? Do cuidado, do equilíbrio da microbiota. A gente sabe hoje que tem ingredientes que eles conseguem, por exemplo, conservantes, que conseguem conservar o cosmético e, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar a flora. Então, é um portal aí, eu consigo enxergar assim, que se abre para uma nova maneira de cuidar também da pele e tudo mais. Eu acho que é um Bom, novo paradigma mesmo, né? não é? Uma coisa que vai vir cada vez mais forte. E falando sobre cosméticos naturais, né? A tema da aula da live de hoje é os desodorantes. E uma coisa que é muito interessante, que as pessoas não sabem, é que o odor, o nosso suor, ele naturalmente não tem o odor, né? Eu imagino que Exatamente. os pacientes devem ficar espantados assim, com essa informação, né? Exatamente. A gente tem dois tipos de glândulas do suor, né? A gente tem uma glândula que ela só secreta uma substância translúcida, né? Que ela não tem proteínas e outras substâncias nutritivas, que só aqui, passando rapidinho para não ser chata, né? São as glândulas écrinas, né? As glândulas écrinas sudoríparas. E a gente tem, a partir da adolescência, as apócrinas, que são as glândulas que secretam substâncias já nutritivas, que elas já têm uma coloração mais opaca e delas que algumas bactérias se alimentam. Então, se você tem uma microbiota, por exemplo, alterada, você vai ter a proliferação aí de duas bactérias, principalmente das axilas, que é o Corynebacterium e o famoso Staphylo aureus, que eles degradam essa substância leitosa dessas glândulas que ocorrem depois da adolescência, e elas sim, a degradação sim delas que forma o cheiro, não a secreção em si, entendeu? Então é a ação de bactérias, e nem as bactérias boas, bactérias ruins, né, que Sim. causam o odor. E isso explica o porquê que o odor começa a aparecer mais na adolescência, né? Porque é quando essas glândulas se desenvolvem e a partir daí, então, que a gente começa a receber pedidos das mães, né? Desenvolve um desodorante que seja adequado também para as crianças, né? Que é com essa idade aí que começa na pré-adolescência, né? E começa a, a desenvolver o mau odor. E uma coisa bem interessante que a gente estava falando de estresse, que a produção do suor está ligado diretamente ao estresse. O que acontece? É um ciclo vicioso. Aquela pessoa tem o que a gente chama de hiperidrose, que é aumento do suor, e ela fica Uhum. nervosa por isso, fica com uma fobia social, e nisso você aumenta a secreção, e a gente sabe que quando você aumenta a secreção dessas glândulas écrinas, que não tem essa substância leitosa, você acaba estimulando as outras glândulas e você acaba tendo odor. Aí a pessoa que já tem um problema fica maior. Então, uma questão importante é a questão emocional. Então, muitos pacientes falam, nossa, mas eu vou migrar para o natural, eles usam controladores de suor, né? Usam antitranspirantes, não usam desodorante, né? Usam com sais de alumínio. Fala, não, mas eu vou ter problemas. Então, Não vai isso dar já é um certo. gatilho, entendeu? É, Então, tem uma parte emocional muito importante, né? Se você pensar quando você está nervosa, você soa frio, né? Você começa a é. transpirar, mesmo não tendo muito problema. E a gente percebe que o suor é diferente, né, nesse momento de estresse. E uma coisa que é muito interessante também é que durante o estresse, né, quando a gente está mais estressado, a gente produz mais radicais livres. E esses radicais livres, eles vão ajudar nessa cascata de transformação, né, da substância que não tem odor para a substância que tem odor, o mau odor, né? Um processo de oxidação que acontece. Então, quanto mais radicais livres, e por isso também é que a alimentação também influencia muito no suor que a gente tem, né? No cheiro que a gente tem. Se você, por exemplo, usa alho, ingere muito alho, né? Você vai ter Uhum. um suor diferente, né?
Estão fazendo Aham. várias perguntas, a gente depois vai ter que vai É, responder uma depois por nós uma. vamos. Aham. Então, algumas substâncias, como o alho, né, acabam excretando, dando um odor diferente. E falando um pouco de alimentação, a gente sabe que algum tipo de alimentação você acaba alterando a sua microbiota intestinal. E, gente, o maior sistema de absorção de nutrientes é o nosso intestino. Então, se você tem ali, come farinha branca, come um excesso de açúcar, você altera diminuição de bactérias, né, que fazem o muco protetor do seu intestino. Você alterando o muco protetor, você acaba absorvendo mais nutrientes tóxicos, você acaba absorvendo mais bactérias tóxicas, você tem uma outra colonização da sua pele, altera pH de pele, favorece a proliferação de Corynebacterium, de Staphylo aureus e dá mais odor. Então, a gente tem que pensar num todo, não adianta. É É, integrativo mesmo, né? Não é só o é, desodorante que eu né? vou passar e pronto, tudo vai se resolver, né? É verdade. E falando nisso, a gente podia falar um pouco sobre a diferença dos desodorantes tradicionais e dos naturais. O pessoal sempre comenta, tem dúvida. Quer falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. Primeiro são os antitranspirantes que têm os sais de alumínio. O alumínio, ele bloqueia a transpiração, só que assim, não é normal você bloquear, você diminuir a transpiração. Você precisa da transpiração. Primeiro, regular a temperatura do seu corpo. Isso é super necessário, né? Para a gente não ter para manter o nosso metabolismo do nosso corpo, para manter as funções vitais e para a gente não realmente não ficar doente. Então, e você acaba tendo, pode ter um efeito rebote. E a gente verificou, tem vários estudos que os alumínios são bioacumuladores. O jovem não tem tanto problema disso, mas como ele é bioacumulador, ele vai se acumulando ao longo do tempo. E você chega na velhice, você pode precipitar doenças como o Alzheimer, que é relatado, e ao câncer de mama. E foi verificado em pacientes com câncer de mama e testados, fazendo biópsias em tecidos mamários, em cancros mamários, e verificaram o aumento do alumínio. Então, sem contar a bioacumulação nos animais, né, aquáticos, que isso vai para a água, vai para os mares, acumula, a gente acha que não tem nada a ver, mas a gente ingere eles, né? A gente se alimenta, muito se alimenta de frutos do mar. Então, até de alga, né? Das algas. Então, a gente acaba absorvendo esse alumínio. Então, esse é um ponto. Geralmente, ele está nos antitranspirantes e a dermatologia tradicional prescreve muito sais de alumínio para combate da famosa hiperidrose, do Hiperidrose. aumento do suor ou da bromidrose, quem nunca ouviu falar nesse termo, é a doença do cheiro, né? Das axilas. O que mais que a gente pode falar dos sintéticos, né? A gente usou durante muitos anos o parabeno, que o parabeno ele é um conservante. Só que foi Uhum. verificado, né? Vários países, principalmente europeus, já suspenderam o uso de parabeno. O Brasil, eu estou vendo cada vez mais indústrias, eles sabem que eu não gosto, né? Que eu tenho essa linha natural, e falam, não, a gente está sem parabeno agora, né? Então, já vem me avisando. Então, o parabeno ele é um conservante, ajuda a não proliferar bactérias e conservar Uhum. o cosmético. Mas a gente fala também aqui de um termo famoso da dermatologia natural e do Clean Beauty, que é os disruptores endócrinos. Então, o parabeno é capaz de alterar questões hormonais, né, os nossos hormônios, e principalmente dos animais, alterando a fertilidade e a reprodução deles, né? E a gente lembrando que a gente precisa desse equilíbrio ambiental para a nossa sobrevivência. A gente não acha que nós somos seres naturais, a gente é dependente da natureza, né? Não é uma questão de achar a natureza só bonita, a gente precisa dela, né?
Sim. E o que mais? O triclosan é muito utilizado nos desodorantes porque ele é antibactericida. Então, ele É, faz aquela função de retirar as bactérias, só que pode ter bactéria, retira as bactérias boas e as bactérias ruins. Altera pH de pele, né? Você deixa o pH mais alcalino e favorece bactérias patogênicas que geram o odor, né? sim. Opa, Vamos. eu que caí ou Ficou você com caiu? energia? Caiu Foi energia você? aqui, minha luz tá toda piscando. Olha só, E eu tava olha só. aqui sabendo, eu não entendendo quem tinha Olha, entrado, quem tinha caído, será eu ou você? acho que eu tô pegando a internet pelo sinal de satélite, sei lá, tá meio. Mas a gente Travou, tava destravou falando. agora. Destravou, tá me ouvindo? Eu tô, A pelo gente estava menos. comentando das diferenças, né, dos desodorantes. Uma diferença também fundamental entre os dois é o mecanismo de ação, né? Os antitranspirantes, eles têm a função de, além do controle do odor, ele tem a função de redução do volume de suor. Então, esses sais de alumínio, algumas vezes zircônio, eles precipitam impedindo a glândula, formando um tampão na glândula sudorípara, e essa glândula não consegue mais secretar o suor. Com isso, né, quando a gente... E aí vem o processo de adaptação do desodorante, né, porque que é tão difícil, as pessoas têm muito medo dessa fase, né, porque nos primeiros dias que a gente para de usar um desodorante tradicional, a gente começa a eliminar esses tampões e com isso a gente tem também, pode acontecer em algumas pessoas, né, um aumento da intensidade do suor, né, do mau odor, porque muita coisa ficou ali aderido e sai de uma vez, né, e então a gente passa por esse processo de transição. E eu imagino que no seu consultório o pessoal deve ter Exatamente. bastante receio. Como que é? Então, o receio acaba gerando aquele feedback que a gente falou, que você acaba produzindo mais suor, mas é uma questão de adaptação, né? Uma coisa bem legal de se falar dos odores, para a gente controlar, uma é a nossa toalha, gente. Essa dica é super importante. A É nossa verdade. toalha, ela fica no banheiro. E o que acontece? Ela é colonizada por todas as bactérias do banheiro. Então, o que você É. pode pegar? Primeiro, você pode usar uma toalha específica para axila e botar diretamente no sol. Isso você vai eliminar várias bactérias que tem no banheiro que podem desenvolver o cheiro. E outra Uhum. questão, gente, não precisa lavar excessivamente a sua axila. Você pode usar um sabonetezinho de glicerina, lavar pouquinho, tá? Que aí você vai manter aquelas bactérias boas, sempre preocupado com a nossa microbiota original, e elas vão proteger a sua pele de bactérias ruins que causam odor. Então, não é qualquer bactéria que causa odor, são algumas. E não é o suor aumentado que causa odor, é a degradação de uma glândula específica do suor, Uhum. da secreção dela, que causa o odor. Então, você primeiro aceitar, assim, aceitar esse processo de transição. Você saber que você vai suar mais um pouquinho. A partir do momento que vai desobstruir a saída dessas glândulas do suor, você vai ter você vai regular a sua temperatura e vai regular o seu suor. Até porque o alumínio, ele acaba fazendo um suor rebote em outros lugares, né? Então você vai ter esse reequilíbrio, né? E a gente tem substâncias naturais, né? O famoso óleo essencial de melaleuca, que ele é antimicrobiano, ele age
ele age exatamente no Staphylo aureus, que é uma das bactérias que causam o odor desagradável. E a maioria dos desodorantes naturais, eles estão, geralmente usa o óleo de melaleuca, né? Como sua linha, você tem um desodorante com Sim, a esse gente usa óleo. óleo de melaleuca no desodorante e também no creme para os pés, porque ele também tem esse efeito antifúngico que é muito interessante, né? Exatamente, né? Eu vou tentar desligar e acender minha luz. Olha só como tá piscando. Só um Que aí lá, enquanto segundinho. eu vou responder uma depilação com cera, pior a questão. Não, a depilação com cera, você só vai ter uma avulsão dos pelos, né? Você sabe que é temporário, que eles vão. Você não alterou a produção dele, que é o bucho, onde fica o bucho capilar, mas não altera a produção, não. Uhum. Que mais a gente pode falar? O alumínio, outra questão importante também como assim? Eu não entendi sua pergunta. Não entendi. Me explica melhor, Jesse, a sua pergunta, que eu respondo. O alumínio também e outras substâncias artificiais, como as fragrâncias artificiais, que tem os fitalatos nas substâncias artificiais, nessas fragrâncias artificiais. O que é o fitalato, gente? O fitalato, ele ajuda na fixação da fragrância, né? E ele também ajuda na maleabilidade de certos plásticos. E esse fitalato pode causar as famosas dermatites de contato, tá? A gente também tem uma substância bem consagrada na dermatologia, que é o bálsamo do Peru, que está presente em todos os testes alérgicos, e eles causam a alergia e irritação das axilas. É o famoso alergia ao desodorante, pode ter bálsamo do Peru, pode ter os fitalatos, e eles causam inflamação crônica, descamação e eritema. E o que acontece quando você tem descamação crônica, eritema, inflamação crônica? Você pode fazer obstrução, principalmente do pelo, né? Que também a gente tem o pelo e glândulas sebáceas nas axilas, né? Você pode ter doenças como a hidroadrenite. A hidroadrenite é uma doença muito parecida com a acne. Ela é por obstrução do pelo, igual a acne. A acne é uma doença do pelo, né? A gente tem um pelinho chamado de pelo velos no rosto, né? E o sebo desemboca nessa saidinha do pelo. Então, a hidroadenite também é uma doença obstrutiva do pelo. E você, por inflamação crônica das axilas, você pode desenvolver essa doença. E ela é séria, né? Ela é difícil de tratar, tem que usar alguns antibióticos e muitas vezes tem que operar fístulas que fazem, né? Então, um outro problema de substâncias sintéticas, né? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar é que durante esse processo, quando a pessoa vai fazer essa transição entre os dois... Gente, minhas luzes estão todas piscando aqui, não sei o que está Você tá acontecendo. numa boate. Uma boate aqui. Ai, Jesus do céu. Esse processo de desintoxicação, de transição, a gente tem o que fazer nesse período, né? A gente consegue fazer máscara de argila verde na axila, e isso ajuda a fazer um detox da pele, ajuda a acelerar esse processo de desintoxicação e eliminação desses derivados de alumínio, e com isso a gente consegue passar por esse período mais rapidamente. Algumas pessoas nem sentem essa transição, outras já sentem um pouco mais, então fica aí uma dica para ajudar nesse processo. E essa época do ano, inclusive, é uma época excelente para fazer essa transição, né? Quando a gente sua menos, o frio, fica uma oportunidade para fazer essa transição. É verdade, né? A gente não precisa controlar tanto a temperatura resfriando, né? Que na verdade o suor ele resfria a temperatura, diminui a temperatura do corpo. Você elimina a água ela tem uma calometria muito maior do que é uma das que mais segura o calor, né? A água, por isso que a gente vai para o banho, a gente fica se for um banho não for quente, segura, a gente fica com muito frio. Se for um banho quente, esquenta demais a gente, por causa
dessa característica da água. Então, quando você elimina o suor, você elimina temperatura, você elimina calor mesmo. Então, a função dele é maior no verão, mas assim, ele também elimina toxinas. Por isso também não é super importante a gente não obstruir. Eu vi umas perguntas que as pessoas fizeram lá atrás no verão. É exatamente isso. A gente tirar a ideia de que o suor aumentado leva o odor, entendeu? O suor aumentado não leva o odor, gente, entendeu? Eu posso te dizer, eu sou uma usuária só de desodorantes naturais há mais de um ano. Eu sou uma dessas que não precisou de transição. Eu nunca tive problema de aumento de suor, mas assim, eu fui uma dessas que não tive processo, não tive transição nenhuma. Meu organismo aceitou na hora. Eu também não era uma usuária muito forte de desodorante. Eu usava uma vez ao dia só, entendeu? Não usei muito. Mas para ver que é algo que funciona e é você ter paciência. Porque se você ficar estressado, você vai estimular a produção de suor, aí você vai ter problemas. É verdade, é verdade. Comigo, eu tive uma história assim que eu nunca tive hiperidrose, mas eu sempre tive um odor mais forte. E eu imaginava que eu era uma pessoa que eu tinha um cheiro muito forte, que eu tinha que usar muito desodorante. Cheguei a usar aqueles desodorantes mais da linha Clinical, que tem maior concentração de alumínio, né? Há um tempo atrás, quando eu não sabia de tudo isso, né? E aí, o que eu percebi? Quando eu parei de usar esses desodorantes tradicionais, eu não senti muito essa fase de transição. Eu comecei a ficar impressionada com o cheiro do meu suor. Comecei a perceber, falei, nossa, não era tudo aquilo. Não era tudo aquilo. Porque como não ficava mais retido, não fica mais retido, né? E vai saindo, é como se estivesse limpando o tempo todo, né? Eu percebi que a gente acaba se impressionando com o cheiro do suor e acaba dando super certo, né, o desodorante. Outra questão também legal de falar aqui é a roupa, tá? Então, a preferência por roupas de algodão, porque roupas sintéticas, elas seguram o suor. Então, você pode ter problema. Então, priorizar roupas de algodão, principalmente para atividades físicas, e evitar de você utilizar uma roupa mais de uma vez, porque aí você já vai ter a colonização daquela roupa, entendeu? Se você for usar outra vez, gente, fica a dica aí de botar no sol, tá? Deixa ela lá no sol, que quando você for usar novamente, ela já teve a eliminação de algumas bactérias, entendeu? Estão me perguntando aqui qual é, pra gente, a forma correta de usar antitranspirantes nas axilas. Então, a gente não fala para usar antitranspirante, a gente fala para usar o desodorante. O desodorante é após o banho mesmo, né? Que a axila ela tá mais limpa, você vai receber o produto e você vai ter o equilíbrio ali do suor, entendeu? Então é após o banho, mas a gente não aqui, né? Não pede para usar antitranspirante, é um desodorante ou cosmético de axila, né? Como alguns chamam, né? Esse fato da pele estar limpa previamente faz toda a diferença, né? Porque você já não tem essa pré-colonização, não tem a proliferação dessas bactérias que vão causar o mau odor. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Tem várias que a gente não respondeu. Mas essa questão da toalha é muito importante, gente. A roupa é muito importante. Quando você está procurando, eu vou falando com eles. A alimentação, né? Quanto mais você se alimenta bem, você ingere fibras, você favorece a proliferação de bactérias que colonizam o seu intestino e protegem o seu intestino de uma absorção maior de bactérias ruins, tá? Então, tudo isso é importante, né? A gente está aqui para te dar mais responsabilidade para vocês, né? De roupa, de cuidados diários, de alimentação. Né? Eu sempre brinco com isso, que eu dou bastante responsabilidade para os pacientes. Mas são dicas valiosas, né? Sim. Uma pergunta que fizeram aqui sobre foliculite axilar. Parece ser um problema bem recorrente, né? Qual que é a causa?
Então, a principal causa da foliculite, primeiro a depilação, porque a gente não depila só o pelo, a gente depila a pele, né? Então, se você usa gilete, quando você passa gilete, você está raspando a pele. Então, você deixou aquela pele em volta do pelo desnuda. Então, você favorece a inflamação. Da inflamação, você arranca também as bactérias e você começa a poder proliferar bactérias, até às vezes alguns fungos, gerando uma inflamação e a foliculite. Então, número um é a depilação. Mulher tem muito mais foliculite do que o homem. Aliás, a mulher tem muito mais axila escura do que o homem, porque a gente depila. E a depilação também é outra coisa, não relacionada à foliculite, mas é quando você faz o trauma, que não é só do pelo, é o trauma da pele, você faz uma inflamação. E da inflamação vem a pigmentação. É o termo que a gente usa de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, axila escura e foliculite é muito mais da mulher, porque o homem não depila. Segundo fator, pode ser a obstrução da roupa de novo. Então, roupa apertada, roupa sintética, você faz esse atrito do pelo, você atrita a região perifolicular, a região em volta do pelo, e de novo estimula a inflamação e formação de foliculite. Por isso que pessoas com mais peso, além delas terem mais candidíase, mais fungo nas axilas, elas também têm mais foliculite, né? Então, além da obesidade do ganho ponderal de peso, levar a aumento de substâncias inflamatórias na pele, e geralmente você tem uma desbiose intestinal que favorece a proliferação da foliculite, né? De bactérias e da foliculite. Então, tudo interligado, né? Por isso, são as causas de foliculite. E a gente tratar, a causa definitiva de tratar a foliculite, primeiro é ver todas essas questões de novo, alimentar, né, roupa. E agora uma questão técnica dermatológica é a depilação a laser, né? Que a partir do momento que você tira a agressão, né? Você tira o pelo, você não tem mais esse problema. E isso acaba ajudando também no suor, porque sem o pelo você tem menor superfície de contato, né? Menor superfície para proliferação de bactérias, então acaba ajudando também, né? É verdade, mas assim, não existe. Isso é uma coisa muito cultural nossa, né? Do pelo, a gente. Que a mulher tem essa depilação, tem que se depilar, a gente não está obrigando a ninguém a isso, né? Mas eu sei que a maioria de nós mulheres gostamos de se depilar, né? Tem uma amiga minha aí, a Larissa, ela é dermato também, tá falando aqui. Então, a gente tem muito costume de se depilar. E, assim, eu acho que assim, não atrapalha e nem favorece, né? Mas a criação de pelo, mas a criação do suor. Mas quem quiser se depilar pode, mas tem uma tendência maior a promover a foliculite, né? Surgiu uma pergunta aqui a respeito de desodorante em criança, em pré-adolescência, o que poderia usar? Então, o leite de magnésio a criança pode usar, tá? Ela pode usar a melaleuca, né? Já é uma criança maior, né? Então, alguns desodorantes naturais, talvez ela se beneficie, talvez fazer só o leite de magnésio. Eu vi que tem uma pergunta lá do início sobre o leite de magnésio. Eu sempre usei para dermatite de contato de desodorante leite de magnésio. Hoje em dia, eu tenho as opções dos desodorantes naturais, só que a gente também tem que lembrar uma coisa, né? Para quem não tem problema, quem é muito alérgico, muito sensível, é melhor consultar com um dermatologista. Porque, assim, os óleos essenciais, eles são muito concentrados. Então, eles podem causar, pela essa concentração, alergia. E a alergia ela é individual, ela não tem nada a ver com tóxico. Isso aí é dermatite de contato por irritação. Que aí são as toxinas que causam isso.
Mas quem é muito, muito alérgico, os óleos essenciais é melhor você consultar um dermatologista, porque talvez você se beneficie com o leite de magnésia isolado, entendeu? Porque Sim, é. algumas substâncias dos óleos essenciais, por ele ser muito concentrado, eles são muito efetivos, né? Eles têm uma alta concentração, pode, em algumas pessoas muito alérgicas, causar dermatite, né? Mas em grande Sim, maioria, é. não. É aquela coisa que não é porque é natural que não vai fazer mal, né? Tudo tem que ser usado com sabedoria, com cuidado, né? É, Nós porque usamos muito, muito óleo essencial, mas o que que a gente faz? A gente tem um cálculo todo embasado para minimizar qualquer possibilidade de alergia por conta disso, porque a gente sabe que alguns óleos essenciais vão ter alguns ingredientes que têm um potencial alergênico. Como tudo, né? Por exemplo, até tem pessoas que são alérgicas a tomate, sei lá. Então, a tudo. algumas tudo. Então, algumas coisas a gente sabe que vão ter maior ou menor potencial e isso tem que ser muito bem olhado, né? Ah, O pelo não segura o suor? Não, ele não interfere. Na verdade, o pelo foi. Eu vejo que o pelo estão em áreas nobres do corpo, né? Então, por isso que a gente tem tanto cabelo na cabeça, né? Então, são áreas nobres, né? Aqui a gente tem muitas estruturas anatômicas essenciais, né? Vasos calibrosos, nervos, então a gente tem pelo aqui, né? A gente tem pelos pubianos. Por quê? Porque é a procriação da nossa espécie, né? Onde a gente vai gerar nossos descendentes. Então, a gente tem os pelos pubianos e o pelo na cabeça, que é aonde é essencial, entendeu? Por isso que eu tenho alguns livros que correlacionam essa questão pré-histórica com a gente, que eu acho super interessante. A gente entende muita coisa, né? A gente entende porque tem estresse, a gente entende porque a gente precisa de alimentação, a gente entende porque a gente precisa de atividade física, né? Porque isso tudo antigamente, né, os nossos descendentes, eles se movimentavam, eles comiam fibra, eles comiam a fruta inteira, eles não comiam o tempo todo porque não tinha disponível o alimento e o estresse maior deles era fugir de uma presa. Então ele era localizado, né? Então, tudo isso tem a ver, né? Eles não tinham luz branca à noite, as luzes eram indiretas e amarelas, então isso é uma boa coisa para a higiene do sono, para baixar o estresse. Então, tudo isso é importante. Mas o pelo não, o pelo ele não interfere tanto, né? O que mais? uma Você quer outra ver mais pergunta alguma aqui. perguntinha? O A pessoal gente passou. comentou. Oi? Quer ver outras perguntas? A gente deixou de ver várias, né? Gosto de usar Sim, lenços tem. umedecidos, aqueles sem perfume. Tem algum problema? Eu te pergunto por que você usa, assim. Eu não vejo. Eu acho que você não precisaria dele, tá, Anitta? É, ele vai tirar excessivamente ali uma bactéria benéfica. Ele vai tirar um suor, mas você pode produzir, pode dar um efeito rebote. Sinceramente, te desaconselharia a usar o lencinho umedecido. Eu acho que ele não tem benefícios para você, né? Tem uma pergunta aqui da Cristina sobre o desodorante natural. Ela diz que segura o odor, mas no verão deixa a desejar. O que fazer nesse caso? Eu aconselharia ela experimentar outras marcas, porque a gente não pode enquadrar natural como todos são iguais, né? Cada desodorante vai ter seus princípios ativos, seu mecanismo de ação. Alguns associam vários mecanismos de ação diferentes, como é o nosso. Outros não tem tantos mecanismos. Então tem que ir experimentando e sentindo qual que é melhor, qual que a pessoa se adapta melhor. E uma possibilidade também, que algumas pessoas gostam de usar, é reaplicar no meio do dia, né? Você vai passar o dia todo fora de casa, então pode fazer uma reaplicação desse desodorante e sentir como que comporta. Tem que prestar atenção também se a pessoa passou pelo período de adaptação, porque de repente ela usou 1, 2 dias
e sentiu que ele não funcionou tão bem, mas a gente sabe que tem uma etapa, né, um período que a gente precisa esperar para essa adaptação do desodorante também. E vou te pedir para você tentar fazer o que a gente conversou sobre a questão da toalha, deixar no sol, porque a partir daí ela não vai estar colonizada com as bactérias do banheiro. Você usar um sabonetezinho apenas de glicerina, não esfregar tanto as axilas na hora do banho. Você tentar não repetir roupa, usar roupa que o suor consiga transpirar para ver e além do que você falou, você tentar outras marcas. Tem desodorantes são sólidos, com um componente só. Tem o seu, a sua marca tem mais de um tipo de desodorante. Às vezes não se adapta a um, mas eles são completamente diferentes, se adapta ao outro, entendeu? Então tentar todos esses mecanismos, né? E insistir mais um pouquinho. O nosso, a gente tentou cercar todos os mecanismos de ação que pudesse levar ao desencadeamento do odor. Então, a gente tem um antimicrobiano natural, nós temos inibidores enzimáticos naturais, antioxidantes naturais. Então, vão cercando aí para evitar a formação do mau odor. Tem uma pergunta aqui da Cecília, que é: qual que é a faixa ideal do pH para um desodorante natural? Então, a gente pensaria numa faixa de pH, a faixa de pH do desodorante vai ser a faixa ideal, vai ser a faixa de pH que é da região, pH da pele, que é entre 5,5 e 6,5. Então, alguns desodorantes... um pouquinho mais alcalino que a pele, né? Um pouquinho só mais, né? A pele não chega a 6, né? A pele do corpo. Mas as axilas são um pouquinho mais. Mas a gente vê que é mais ácido que o famoso pH neutro, tá? Que o pH neutro, né? Que as pessoas... vou usar sabonete de pH neutro. A gente fala até que sabonete para hidratação, até uma questão importante na hidratação das axilas, que quando você tem uma axila hidratada, você tem a barreira da pele íntegra, né? A gente tem a gente tem uma proteção na nossa pele que é chamado manto lipídico. O lipídico já vem, é o manto de gordura. Então, se você tem você mantém as suas axilas hidratadas, você, além de manter o pH dela, porque isso faz parte da hidratação, né? Você vai estar lá com o pH 5,5, 6, né? Você vai ter a barreira íntegra e você vai ter menos problemas com o desodorante, entendeu? Então, essa a gente não tinha comentado, mas é uma questão super importante você manter a hidratação das axilas. Por isso, também é importante você, na hora do banho, não lavar excessivamente e não usar sabonete antisséptico, e não usar sabonetes que tenham o sulfato, né? O que tira a gordura, que sejam muito agressivos, como o Lauril, né? Que ele é um tipo de surfactante, né? Que é presente em muitos sabonetes, que retira demais essa gordura e essa hidratação de pele, né? Então é legal falar essa questão da hidratação. Uma coisa que a pessoa pode fazer é usar o hidratante durante a noite. Então, se ela tem o hábito de tomar banho pela manhã, ela não precisa de usar desodorante durante a noite. Nesse período, ela pode passar um hidratante para ir cuidando da pele também, né? Que é tão maltratada da axila, né? Senão ela vai cuidando. Isso a depilação até tira um pouquinho essa barreira, né? Dessa integridade da pele, né? A gente acha que não, mas, por exemplo, a gente toma banho todo dia, a gente tira o manto de proteção e a gente deveria obrigatoriamente devolver ele com hidratante. Então, axila, rosto e corpo deveriam receber hidratação diariamente, né? E lembrando que a hidratação, um dos principais fatores de hidratação da pele é a ingestão de água, né? A gente esquece. E nesse frio, principalmente, a gente sente menor necessidade de ficar tomando água. E a gente pode tentar tomar chá, né? Deixar uma garrafinha de chá. Do mesmo jeito que a gente deixa a garrafa de água. Eu tô com a água aqui. Pra tentar ajudar essa pele tão sofrida nessa época do ano, né? Verdade. Será que tem mais alguma perguntinha que a gente deixou passar? Deve ter, né? Que eu lembro que a gente foi falando. Acaba sempre uma coisinha ou outra acaba passando, mas a gente pode ir respondendo depois no final da live.
Eu queria aproveitar para perguntar, Letícia, se você está fazendo atendimento online para o pessoal que mora longe, né? Você faz atendimentos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Aham. E tem a opção online? Como que faz? Como que a pessoa faz? E do Rio de Janeiro eu tô um pouco suspensa por causa da pandemia, né? Mas eu já vou voltar em breve. Então, o presencial eu faço em São Paulo e faço telemedicina mesmo. No meu perfil, você tem ali no link, né, link da bio, tem ali para o WhatsApp para consultas online. Então, eu faço consultas no Brasil inteiro, eu tenho prescrição online, eu tenho prontuário online. Então, o prontuário dá acesso a uma sala particular, né? Então, a gente consegue trabalhar de uma forma bem bacana. Então, por isso eu atendo em todo o Brasil, né? Eu tive excelentes experiências, né? A gente consegue ajudar muita gente, né? Com os atendimentos online, gente do interior da fazenda que tinha que andar 100 quilômetros para achar um dermatologista e a gente consegue atender. É super legal, né? Às vezes, uma pessoa se mudou, tinha um contato comigo, se mudou e tem que trocar de médico e pode continuar o tratamento, né? Que Então, gostoso, né? é bem bacana a tecnologia ao nosso favor, né? É. Bom, eu queria convidar vocês, se vocês ainda não estão seguindo a doutora Letícia, passem lá no Instagram dela. Ela tem um conteúdo muito interessante. A Letícia, eu acho que é uma médica que tem um bom senso muito interessante, porque ela consegue associar tanto a medicina ancestral e todo o conhecimento científico embasado e também as tecnologias, né, as técnicas de tratamento com laser, todos os recursos científicos que estão disponíveis. Então, eu recomendo muito o perfil, vocês vão gostar bastante do conteúdo que ela traz, muito esclarecedor. Ah, muito obrigada. É legal você falar isso, porque é uma questão bem legal para a gente comentar aqui. Que a dermatologia natural, os cosméticos naturais, não é para pessoas alternativas, e tem até um nome um pouco pejorativo, os hippies, que eu não acho nada pejorativo, que eles mudaram o mundo, né? Tudo que a gente é hoje em dia, a moda, as artes, a maneira que a gente se posiciona foram por causa deles, né? Então é até e tem essa questão, e não tem nada a ver, né? Na verdade, a gente está querendo consumir menos toxina, a gente está tendo um amadurecimento, uma consciência, um esclarecimento. Então, eu acho que os cosméticos naturais vieram para ficar. Eu acho que, na verdade, ao contrário, eu acho que as que não são naturais vão existir uma pressão para se tornarem, e vocês são vanguardistas, né? E vocês já começaram da maneira correta. E outra coisa é mostrando que não é nada alternativo, é para todo mundo, né? E você pode ligar a tecnologia, você pode ligar a ciência, você pode ligar a natureza. E você pode ligar questões éticas, né? Que às vezes você entrava em conflito ético. Agora você liga a questão ética com tecnológica, com ciência, com ecologia, é a união de tudo, né? Eu acho excelente, eu adoro que as pessoas estão tendo essa consciência e eu espero, eu acho que também o seu propósito, né? A gente levar isso e cada vez mais ser divulgado por maior número de pessoas, né? O cuidado natural ele é tão bom, tão eficiente, ele ainda por cima ele é tão bom para a natureza e tão sustentável, né? Então é tudo de bom. Para nós, para o planeta, né? Exatamente. Sim. Bom, Letícia, obrigada. Obrigada a participação de todos. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem para a gente, que a gente vai Com respondendo. certeza, com certeza. Stories aí, inbox. Muito Uma boa legal. noite a todos.
Boa noite, Renata. Obrigada pela oportunidade. Foi super gostoso conversar com você, né? E que a gente tenha mais reuniões assim, né? Sim, muito bom. Eu que agradeço. Obrigada. Eu sei que o seu tempo é bem corrido também. Muito Imagina, obrigada. né? Todos nós, né? Muito Vamos obrigada deixar pelo tempo de todos, né? Que todos se disponibilizaram a nos escutar, ouvir o que a gente tem a dizer, né? E bom final de terça a todos. boa noite, gente. Boa noite, até mais. Até. Tchau.